óbvio, o debate com Márcio Mota. É o óbvio pela internet, o nosso debate, você participando, deixando a sua opinião, deixando o seu comentário aqui no YouTube. Nós vamos tratar agora de um assunto trazido à mesa pelo Dr. Rui Barbosa Filho. Dr. Rui vai falar sobre uma lei que foi votada em Uganda, não é isso? Hoje de manhã eu estava vendo o rádio e foi votada uma lei em Uganda que considera crime apenado com a pena de morte o exercício do homossexualismo, ou seja, a atividade do homossexual na sociedade ugandense vai ser punida com a morte. E isso daí está pautado num ponto que eles chegaram a uma conclusão que uma das maiores fontes de disseminação da AIDS em Uganda seria a pena de morte. Como eles não estão... seria o homossexual. Como eles não estão conseguindo combater isso, o índice de mortalidade hoje chegou a 40%, quase 50% da população de Uganda, eles vão combater, né, ao invés de combater a AIDS, estão combatendo aquele que está... a camada da sociedade que está proliferando mais a AIDS, que seriam os homossexuais. E a discussão que se colocou hoje, se isso daí era uma prevenção contra os homossexuais, era uma homofobia, ou, na verdade, que situação social é essa? Então, nós podemos analisar isso sob vários aspectos. Eu acho que esse problema talvez se encaixe com o problema da homofobia, mas talvez tenha ligação mais direta com um problema de ordem social, de controle de um problema. É um controle de problema social da sociedade ugandense. É abominável? É, mas nós temos que analisar que não é uma homofobia, não é contra o homossexual isso. É que o homossexual lá hoje, a propagação da AIDS, se dá através dos homossexuais. Eu estou trazendo o debate para a mesa, porque realmente é um tema da maior importância e que já está causando frisson no mundo inteiro. Eu queria ouvir a opinião do Eduardo Serra sobre esse tema. É esquisito o negócio, né? Tem duas questões aqui colocadas, né? Aliás, muito bem apresentadas. A primeira é quanto ao homossexualismo em si e a atitude da sociedade quanto a essa opção. E eu diria que a palavra-chave aqui é discriminação. Eu acho que tem que haver um combate total a qualquer tipo de discriminação, sim, seja de comportamento, de opção sexual, seja em relação à etnia, ou gênero, ou qualquer forma de discriminação. Nesse sentido, eu diria que a sociedade brasileira avançou um pouco. Hoje há um aparato legal que garante um pouco mais os direitos homossexuais, mas eu também identifico ainda a existência de muitas lacunas nesse terreno. Quer dizer, há uma discriminação em várias esferas da sociedade, né? O que leva talvez a um comportamento defensivo de grupos homossexuais que acabam se fechando em guetos, e isso tende a reforçar a discriminação. Então, é uma questão delicada, há avanços, mas tem que ser muito debatido. O outro aspecto é a questão da África, de Uganda, né, em que aparece o homossexualismo, ou a criminalização do homossexualismo em Uganda, mas como reflexo de um problema maior, que é a proliferação da AIDS, que, por sua vez, reflete a situação de penúria de Uganda e de vários países da África que, sem ajuda externa, não sairão da situação em que estão. Em Uganda, os assistidos, os doentes de AIDS assistidos pelo sistema oficial e pelo sistema privado, são menos de 10%. A maioria não tem nenhum tipo de assistência e a morte avança assustadoramente, né? Não só por conta da AIDS, mas também por conta das condições materiais de vida, da falta de alimentação e tal. Então, talvez ali essa seja uma reação muito agressiva, muito violenta, mas que ataca uma situação social extremamente agressiva também, de grande penúria. Então, no contexto africano e no contexto de Uganda, talvez essa seja uma medida que tem que ser olhada com esse olhar, de que há uma situação extremamente grave ali. É bom que se fale sobre isso, para que não se haja uma distorção. Aqui a gente está... Mas até que ponto... Infelizmente. A AIDS foi chamada durante muito tempo, a propaganda da AIDS era o câncer gay. Aquilo que causava um problema dentro da comunidade gay, e ela se originava dentro desse meio. O que é uma falsidade. Estatisticamente falando, hoje em dia o heterossexual é quem mais propaga ao procurar várias parceiras diferentes, ou a mulher procurar vários parceiros diferentes,
E na África, essa ilusão ela é especialmente perversa, porque a comunidade do campo vai à cidade, se contamina e volta ao campo e contamina a parceira e todos os comunicantes. Quando o indivíduo sai do seu meio rural e vai para a cidade grande para conseguir um emprego ou um trabalho, e isso é graça na África, no meio da pobreza, dissemina a doença. A AIDS, com certeza, hoje não é a disseminação principal causada pelo homossexualismo. Então, na verdade, está se usando um artifício de falsear com a verdade em relação a essa doença, como um pretexto para poder, por exemplo, fazer uma coisa de conteúdo moral. O indivíduo simplesmente não considera a opção sexual daquela pessoa e usa a doença, uma estatística que, na verdade, se mostrou completamente errônea, não se comprovou na realidade. A AIDS não é propagada mais pela comunidade gay do que a comunidade heterossexual. Então, na prática, vê-se aí, com certeza, um processo discriminatório. Tem que se entender uma coisa, o indivíduo não é homossexual por uma questão de dizer, hoje ele vai ser homossexual, amanhã não vai ser homossexual. O indivíduo tem o desejo homossexual porque ele tem afinidade com o próprio sexo. Então, o que acontece? Quando isto ocorre, o indivíduo, ele não poderia, eu não gostaria de ser, e aí hoje eu não vou ser, e amanhã eu vou ser. Há um depoimento de uma comediante americana, Wanda Sykes, que ela faz um show de humor, e ela demonstra isso de uma forma gritante, uma forma até brilhante de apresentar isso, porque ela é negra, é homossexual, casada com uma francesa, e ela coloca isso de uma forma até hilariante, para mostrar como isso é ridículo. Ela finge que está contando para a mãe que ela é negra. Mãe, eu tenho que contar uma coisa a você. Eu não sei como vou dizer isso a você. Eu sou negra. Não, meu Deus, você não é negra. Isso foram suas companhias. Isto foi o grupo em que você frequentou. Você não é, você pensa que é negro. E ela faz uma brincadeira com a segregação da cor em relação à homossexualidade. O indivíduo que tem amor por alguém não faz isso por uma questão apenas de escolha. A afinidade é biológica. Há um processo ligado aos hormônios do corpo, e esses hormônios liberam um feromônio que faz com que o indivíduo tenha atração química por um outro, tenha afinidade ou aversão. A homossexualidade está ligada a um processo hormonal dentro deste indivíduo. Nossa sociedade, por exemplo, estimula e muito a homossexualidade. Nós introduzimos o hormônio feminino em praticamente todos os alimentos biológicos. Por exemplo, carne bovina, carne suína. Quando você distorce a identificação biológica do corpo, não pode questionar, por exemplo, o indivíduo porque ele está com um padrão de identificação diverso daquele que, teoricamente, ele teria. Ok, eu quero ver a palavra final com o nosso doutor José Mário Ferreira, comissário de polícia. Bom, Márcio, eu ouvi coisas muito interessantes aqui, mas quero concluir dizendo o seguinte: felizmente eu moro no Brasil, porque a gente tem N problemas, a gente tem mazelas sociais, mazelas discriminatórias, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem uma coisa muito interessante, a gente consegue descobri-las, falar delas, conviver com elas e tentar solucioná-las. Eu creio que na África isso seria praticamente impossível, até pelas razões expostas aqui. Mas acho que no Brasil, pelo menos, a gente consegue falar de minoria da melhor forma possível. E gosto muito de que isso esteja acontecendo aqui, essa não discriminação, porque em Uganda seria insuportável. Ok. É o nosso debate, o óbvio, pela internet, você deixando a sua opinião e participando conosco aqui no YouTube. Deixe o seu comentário, sugira novos temas. Participe e continue conosco.